Vamos aqui para a resolução dessa questão, que é uma lesão complexa, com muita informação, mas que gera muito aprendizado. Ó. A gente está diante aqui de um paciente do sexo masculino, jovem, de 37 anos, que dialisa há 8 anos por fístula. Esse paciente usa medicamentos do dia a dia, né? Anodipino, metildopa, carvedilol, renagel, eritropoetina, mas ele é internado com quadro de dor cutânea. Ele tem lesões eritematosas na glande há uma semana com dor intensa. E aí as lesões aqui a gente pode perceber nas imagens, né? Na região da glande, tem aqui lesões ulcerada na região da glande. Essa aqui na foto B tem até uma lesão que parece mais isquêmica, né? Aqui na ponta do pênis. Aqui nas imagens dos membros inferiores tem lesões violáceas, ó, que parecem até lesões de livedo reticular, que podem evoluir que parecem que estão evoluindo para processos de ulceração. Mas a questão traz mais informação. A questão mostra também alterações radiográficas, né? Se a gente perceber aqui, tem um raio-x das mãos e que além dessa rarefação óssea que a gente vê nas falanges, né, dá para perceber aqui um conteúdo denso nas partes moles, aqui nas pontas, né, como se fossem tofos, que no paciente que faz diálise de longa data, a gente percebe como se fosse esse conteúdo denso, tofos. A gente tem que pensar em tumoração óssea, tumor marrom, tá? Então, aqui nas falanges distais e no tecido de partes moles, uma calcificação extraesquelética que é compatível com o paciente que tem o hiperparatiroidismo de longa data, que como é que a gente sabe que ele tem o hiperparatiroidismo de longa data? Primeiro, o tempo de diálise, né? A grande maioria dos pacientes ali com mais de 5 anos vão ter quadros de hiperparatiroidismo grave, e aqui nos exames, ó, um PTH de 2.600. Então isso deve chamar a atenção para um paciente que tem um PTH elevado, um calciônico elevado e um fósforo elevado. Então tem tudo para ter uma calcificação extraesquelética. Mostrando aqui na radiografia também é possível a gente perceber, ó, alterações de vértebra, que tem alterações típicas do paciente que tem um hiperpara avançado, né, que é aquelas lesões em camisa de rugby, né? Então mostrando que realmente a gente está diante de um paciente que tem um distúrbio mineral ósseo avançado. E a pergunta da questão, ó, indo para a pergunta, ela questiona para a gente, com base no exame físico, nas imagens radiográficas, qual é o diagnóstico desse paciente? Então, vamos primeiro afastar o que não é compatível com esse quadro. Embolia séptica, a gente vai pensar em embolia séptica no paciente que tem uma endocardite, que tem uma infecção osteomielite, ou então tem um abscesso cutâneo, e aí depois ele evolui com lesões em extremidades, que a gente pensa em embolos sépticos, que não é a evolução desse quadro que a gente está observando aqui. Então, realmente, a embolia séptica não seria a nossa principal hipótese diagnóstica. Aqui no item 3, ó, coloca como embolia por cristais de colesterol, que também não parece ser a resposta da questão. A gente vai pensar em embolos de cristais de colesterol naquele paciente que é submetido a algum procedimento vascular. É colocado uma prótese em aorta, né? É feito algum procedimento cardiológico, uma TAV, e aí pós-procedimento você tem lesões em extremidades, né? Nas mãos e nos pés. A gente poderia pensar em embolos de colesterol, mas não é compatível com o quadro aqui, até porque geralmente esses embolos de colesterol não são lesões dolorosas. Mieloma múltiplo também não parece ser compatível com a questão, porque não tem outros comemorativos para a gente pensar em mieloma múltiplo, né? O paciente que tem anemia, o paciente ter alteração de eletrólise de proteína, imunofixação, isso não é nem citado na questão. Então a questão toda trabalha para a gente pensar em calcifilaxia, ou seja, um paciente que tem DRC de longa data, é um paciente que evolui com lesões inicialmente parecendo livedo, lesões violáceas que vão se tornando nódulos dolorosos, lesões que podem ulcerar, lembrando as lesões isquêmicas da calcifilaxia. Lembrando que a calcifilaxia, a gente tem uma calcificação da camada média dos vasos, né? E essa calcificação da camada de pequenos vasos, de vasos médios, gera isquemia na pele, gerando assim essas lesões dolorosas que foram descritas no quadro. Então a gente está diante de um paciente que parece ter um tumor marrom, um tumor compatível com hiperpara grave, que o hiperpara grave é o principal fator de risco para a calcifilaxia. Claro que a gente deve lembrar de outros fatores de risco. Tempo de diálise, hiperpara descontrolado, o paciente que usa Marevan, né? O uso do Marevan está diretamente relacionado com um risco maior, e também não pode esquecer que mulheres, obesos e diabéticos também têm o maior risco de evoluir com calcifilaxia. Então, é uma questão bem interessante, porque ela junta tanto características clínicas como alterações de imagem que caem muito nas provas de título, bem como alterações radiográficas que a gente tem que estar atento para fechar o diagnóstico de calcifilaxia, que é um tema recorrente na prova de título de nefrologia.